A pesquisa divulgada pela BBC mostrou um número de violência e de homicídios, leva em conta o número de homicídios praticados na razão da quantidade de habitantes. Ou seja, quanto mais crimes acontecem em cidades menores, com menos habitantes, maior esse índice é registrado. É índice de homicídio por 100 mil habitantes. Vamos olhar então os números aqui. As cidades consideradas mais violentas do mundo, as 10 primeiras cidades, seriam Los Cabos, com 111,33 homicídios para cada 1.000 habitantes, Caracas, na Venezuela, com 111,19 homicídios por habitantes, Acapulco, no México, com 106,63 homicídios para cada 100 mil habitantes, e aí vem a primeira cidade brasileira, a capital do Rio Grande do Norte, Natal, com 102 homicídios, mais ou menos, 56 registrados para cada 100 mil habitantes. Tijuana, no México, também aparece na quinta posição, 100 homicídios para cada 100 mil habitantes. A sexta cidade é La Paz, 84,79 homicídios para cada 100 mil habitantes. E aí vem outra capital nordestina, Fortaleza, entre as mais violentas do mundo, 83,48 homicídios para cada 100 mil habitantes. Vitória aparece com 83 homicídios para cada 100 mil habitantes, 83,32. Guaiana, em nono lugar, com 80,28. E Belém, aqui no norte do país, com 71 homicídios, 71,38 homicídios para cada 100 mil habitantes. A cidade de Teresina aparece na 48ª posição, portanto, entre as 50 maiores do planeta, com 37,5 homicídios, 37,05 homicídios para cada 100 mil habitantes. E aí, um dado chama atenção. Das 50 cidades mais violentas, 42 estão na América Latina, mais ou menos, para você entender, do México para baixo. Aqui nas Américas, do México para baixo. São 42 cidades da América Latina. 17 cidades são do Brasil. Das 50 cidades mais violentas, 17 são do Brasil. E 10, isso mesmo, 10 do Nordeste. Não sei se você percebeu, mas o Rio de Janeiro não aparece entre essas 50 cidades mais violentas, nem São Paulo, nem Rio de Janeiro. Por esse cálculo feito pela BBC, que, repito, leva em consideração o número de homicídios para cada 100 mil habitantes. Será, então, que as estratégias de combate à violência do Brasil estão corretas, levando em consideração esses dados? Estou aqui ao lado do antropólogo e especialista em segurança pública, Arnaldo Eugênio, que vai tentar nos ajudar a entender mais ou menos como se chega a esse cálculo e se isso, de fato, aponta que precisamos repensar as nossas estratégias de segurança. Doutor Arnaldo Eugênio, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Se eu levar em consideração esses números, e eu imaginaria, senhora, se nós levarmos em consideração esta lista, a intervenção mais forte do governo federal deveria ser no Nordeste do Brasil, que tem 10 das cidades mais violentas. É justo pensar assim? Em parte, sim. Se eu for olhar esses dados, eles revelam, primeiro, que a estratégia de segurança pública está falida no Brasil, porque o Brasil nunca teve um plano nacional de segurança pública. Os estados não têm plano estadual de segurança pública porque não tem uma referência nacional. E os municípios nunca se preocuparam com segurança pública. Daí, esses dados revelam exatamente isso. Então, por que São Paulo e Rio não estão presentes nesses dados? Porque leva em consideração 300, 400, 600 mil habitantes, não? E o número de homicídios a cada 100 mil. Então, essas capitais têm um número maior, é lógico que o dado vai ser bem maior, então daria uma discrepância. Então, só para as pessoas entenderem em casa, Teresina tem 850 mil habitantes. Como o Rio de Janeiro tem 6 milhões de habitantes... E o São Paulo tem mais de 10. E São Paulo tem mais de 10, está aí entre 12 milhões de habitantes. Daria um número bem maior, né, de homicídios. Teria que ter muitos homicídios para poder aparecer nessa lista, exatamente. Porque a razão é quantidade de habitantes versus quantidade exatamente. de homicídios. Então, eles pegam qual é a estratégia? Para mostrar que a violência ela tem uma relação direta com a questão municipal. E a maioria não. Dos mais de 5 mil municípios do Brasil, nenhum deles apresenta plano estratégico de segurança. Mas aí está exatamente isso aí. Ó. E mostra um outro lado que essa pesquisa mostra. O crime de homicídio tem uma relação direta com o tráfico de drogas, com a falta de uma estrutura de segurança pública, e ele está se alastrando para Norte e Nordeste. Por quê? Porque houve uma mudança em relação a outras capitais, por exemplo, Rio, São Paulo, que tinha uma relação direta com grupos organizados. Por exemplo, no Rio de Janeiro, há tempos que o Comando Vermelho não trabalha com o tráfico de droga, trabalha com roubo de cargas. Então, o crime ele é dinâmico,
ele muda conforme o contexto sócio-histórico da realidade de cada país. E a segurança pública no Brasil, ela não segue isso. Ela não usa a inteligência. Ela prefere a força. E na força ela tem perdido. Está aí os resultados. Tá, então, professor Arnaldo Eugênio, doutor Arnaldo Eugênio, o que você está dizendo para nós é que o plano que foi lançado pelo governo federal nesses últimos dias não é um plano. Não é um plano. Ali é uma ação emergencial de caráter político-eleitoreiro. Mas é pertinente. Não tem nenhuma relação, porque primeiro não é um plano, porque a população não participou da discussão. Então não é um plano, na verdade é uma estratégia que se usa política para tapar o sol com a paneira. A população está apoiando a medida. É porque numa situação de desesperados, qualquer plano, qualquer situação que você colocar, as pessoas vão aceitar. Qualquer discurso que aparecer hoje contra a violência, o eleitor vai querer apoiar, está aí o Bolsonaro. Mas, assim, qual é o plano mesmo de segurança? Não há um plano de segurança. O que existe, se você olhar, é o seguinte, os municípios, Teresina tem uma guarda municipal. Primeiro, ali foi uma compilagem do texto para formar a guarda. Ela não tem um plano de segurança. Aí o prefeito vai pedir 50 milhões de reais. Qual é o plano de segurança da guarda municipal de Teresina? Então, assim, qual é a está se referindo ao recurso que foi prometido para os municípios, as capitais, para o combate à violência. E aí eu já faço até essa pergunta, aproveito o gancho. Se a pesquisa mostra a realidade nos municípios e o governo federal pretende investir na segurança dos municípios, não seria uma estratégia correta? Teoricamente, sim. Mas na prática, porque como é que eu vou colocar 50 milhões numa cidade sem um plano? Como é que eu posso depois avaliar se houve ou não uma redução da violência? Eu não sei nem qual é o diagnóstico que eu tenho. O que eu tenho hoje, por exemplo, por que dessas reuniões que teve agora do secretário de Segurança, teve uma carta de Teresina? Qual é o plano? Não existe um plano, existe pedido de recurso para aplicar na segurança, que todo mundo já sabe, não é falta de vontade das polícias, dos policiais militares, dos policiais civis. Por exemplo, está uma onda de roubo na região da Preda Mole. Qual foi a justificativa que deu para não ter um combate? Porque não existia viatura no distrito da área. Então, assim, isso revela que não existe uma estratégia de segurança. Mas olha, porque nem a viatura, nem estrutura para os policiais civis e os militares têm para que eles possam combater o crime. Doutor Arnaldo, o senhor falou que o plano de segurança parte de uma discussão que envolve a população. A carta de Teresina não seria o ponto de partida para uma discussão de formação de um plano? É uma carta de intenções. Por exemplo, daqueles que o governador estava ali, por que não se ouviu o governador do Maranhão? Porque São Luís não está nessa lista. E São Luís estava na lista passada. Então, o que foi que São Luís fez para reduzir a criminalidade lá? Para que Teresina pudesse ver qual é a realidade daqui, comparar com um diagnóstico local, para ver o que poderia ser adaptado para cá, para a cidade de Teresina. Então, se você olhar aqui, das 10 capitais, das 10 cidades que aparecem numa lista mundial, nas 10 primeiras, 3 são brasileiras. Uma está no norte, 2 estão no Nordeste, que é Fortaleza e Natal, e a outra está no Norte. Olha o sinal do crime organizado. Doutor Arnaldo, quando o senhor fala do crime organizado, o senhor trata de uma organização que pensa as ações nacionalmente e a segurança pública ela é pensada regionalmente, porque cabe aos estados fazer a segurança pública. Agora, criar um plano nacional com um centro de inteligência, não feriria um pacto federativo estabelecido pela Constituição de 88? Bom, dependendo da forma como ele foi articulado politicamente. Eu acho que, primeiro, eu tenho que ter um plano nacional de referência, para que eu possa dizer quais são as práticas de curto, médio e longo prazo, para que as políticas públicas, para que eu possa avaliar se ela está dando resultado ou não, para que eu possa fazer uma intervenção. Ou seja, a questão da violência, o crime, a violência, ela é um fenômeno, ao mesmo tempo que ele é fascinante e aterrorizante. Por que ele é fascinante? Porque ele tem uma diversidade de formas de manifestação. E ele é aterrorizante porque ele é uma ameaça real ao fim da vida, que é o medo que a gente tem. Né? Então, assim, se você olhar hoje que a violência ela virou uma mercadoria. Hoje, os condomínios, quando aparecem as propagandas, que a gente pega os folders na cidade, aparece como item, em vez de mostrar lá qual é o acabamento dos apartamentos, não, bota segurança total. Não existe nenhum lugar do mundo que se dê segurança total. Então, o que existe é o seguinte, existem estratégias políticas em algum momento circunstancial, mas não existe um plano de ação. Não dá para você fazer uma estratégia de segurança pública se você não tem um diagnóstico, se você não tem uma estrutura de segurança. Não é porque os policiais não queiram, é porque eles não têm as condições necessárias. E eles não têm as condições necessárias porque a estrutura do Estado não permite isso. Não há interesse, a segurança pública não é prioridade em Estado nenhum da Federação Brasileira, nem tampouco da República. Tanto é que desencadeou um processo agora que o governo teve, a solução mágica foi
tirar um ministério e criar um outro. Isso mudou o que na segurança pública? O que isso traz de novo? O que isso traz de estratégia? Mostra a intenção política. É uma intenção meramente política eleitoreira. É uma catarse política com a violência. Aproveitar um momento que as pessoas estão desesperadas e oferecer a ela qualquer proposta. Numa situação de desespero, as pessoas aceitam qualquer proposta. Mas se a gente perguntar mesmo, qual é o plano mesmo de vocês? Mas não seria razoável esperar que as ações comecem a aparecer? É razoável esperar, porque é necessário elas vão acontecer. Independente de qualquer circunstância, o ministro vai ter que tomar alguma decisão. Então, assim, o Rio de Janeiro, a intervenção no Rio de Janeiro não começou no Fago, ela começou nos anos 90. E de lá para cá, a situação foi piorar. O Estado, o Exército está agindo agora lá, ele não está divulgando as ações para evitar uma comoção midiática. Mas ele está agindo silenciosamente, inteligentemente, para atacar todas as raízes do crime organizado dentro do Rio de Janeiro. E não é isso que era isso que se esperava de uma política de segurança de Estado, para que os Estados federados fizessem os seus planos de segurança estaduais e que as prefeituras tivessem a responsabilidade também pela segurança e que o cidadão também fizesse parte dessa questão da segurança. Enquanto a gente não fizer todo esse conjunto, não vai ter resolução, não vai ter nenhuma resposta positiva. A situação é piorar cada vez mais. E se você olhar o conjunto da questão econômica, as questões de saúde, a tendência é que isso piore cada vez mais. Nós vamos chegar a uma situação, o que a gente está vendo desde os anos 90, em Teresina especificamente. Há um desenvolvimento, uma ocupação urbana da cidade desenfreada, desorganizada, sem qualquer preocupação de segurança pública. Olha a região do Torquato Neto. Olha quantas unidades habitacionais foram feitas lá e pergunte quantas vezes a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar foram chamadas para trabalhar um plano de segurança daquela área. Não, resolveram botar um batalhão. O batalhão não vai dar conta, porque a realidade lá é muito mais complexa. Muito mais complexo, porque você tem da mesma forma que está acontecendo várias ondas de crime naquela região, agora também tem na Pedra Mole. Daqui a pouco vai poder ser, porque o crime ele é dinâmico, ele migra. Né? E a polícia precisa ser inteligente para isso. Entendi. Para isso eu preciso de um plano. Sem plano não existe, isso é só fachada. Não existe segurança pública. Sem plano estratégico de ação. Para onde eu estou indo, como eu estou indo, o que eu estou fazendo, o que é que eu vou fazer, quais foram os resultados obtidos, para que eu possa avaliar se existiu efetividade ou não. Tá certo. Eu queria agradecê-lo, professor Arnaldo, antropólogo Arnaldo Eugênio, especialista em segurança pública. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Ok, obrigado pelo convite. Obrigado.